Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Primeiramente, agradecer a presença de todos e de todas, né? Eu sou o vereador Marquito. A gente está assumindo esse mandato com a proposta de algumas agendas, né? Algumas bandeiras também, bem do campo popular. Uma delas é a questão da gestão de resíduos, né? A partir de uma visão ecológica e de inclusão social. E a gente tem feito algumas ações do mandato internamente na Câmara, com a construção de projetos de lei, compõe a Comissão de Meio Ambiente, a Comissão de Pesca, Maricultura, Assuntos do Mar e Agricultura, com uma emenda que a gente propôs, e a Comissão da Mulher, e também com uma emenda com os temas LGBT, né? E junto disso a gente tem feito algumas ações oficiais do mandato mesmo, tanto trazer esse tema, esses temas para a tribuna, para os discursos que a gente faz, né, interferindo um pouco na construção de política pública e também dentro da construção de projetos de lei, mas também essas atividades vamos chamar assim, extraordinárias, como essa reunião ampliada que nós estamos chamando aqui, que é uma mesa de debates. Ela serve muito mais para a gente convidar os outros vereadores para virem conhecer a temática e também a gente amadurecer, enquanto mandato, uma ação que nós estamos construindo, que é um projeto de lei para o pagamento do serviço ambiental urbano na gestão de resíduos sólidos, né? Então, esse é o objetivo dessa reunião, desse debate, a gente qualificar a discussão e, a partir dela, embasar ainda mais a nossa construção do projeto de lei, que está na fase final de formulação, e com isso a gente vai protocolar e ele vai tramitar nas comissões que devem ser tramitadas aqui na casa. A gente convidou todos os vereadores diretamente da tribuna na tarde de ontem, na sessão ordinária, e também a gente fez um convite a várias outras organizações, instituições da prefeitura, de secretarias, e também as organizações dos catadores da cidade, né? Então, não vou fazer os agradecimentos pontuais, que a Lorena vai estar convidando as pessoas para compor a mesa e já fazendo essa parte do gabinete. Eu quero pedir desculpas, porque como eu faço parte da Comissão de Pesca, Maricultura, Assuntos do Mar e Agricultura, foi convocada uma reunião, agora às 14h, para justamente discutir a presidência dessa comissão, o qual o vereador que antes presidia acabou saindo da Câmara e outro assumiu, então tem que fazer essa discussão. Eu vou sair para a gente resolver isso lá e depois eu retorno, mas a Lorena vai estar conduzindo essa discussão, que é quem, na assessoria do gabinete, está tocando a agenda. Quero aqui deixar bem claro o nosso compromisso com esse trabalho, né? Eu acho que a cidade ela precisa, hoje nós temos um dado super negativo para a cidade, né? Com menos de 4% de reciclagem, né? Um dado onde que a gente gasta, onde a gestão de resíduos sólidos e a limpeza urbana somados, eles são o terceiro principal gasto da municipalidade, onde a gente não temos um plano municipal de resíduos sólidos, onde temos um plano de coleta seletiva construído, porém não regulamentado, né? Onde temos uma empresa, que é a CONCAP, e que precisa sim ser valorizada, precisa sim ser defendida enquanto empresa pública da cidade, mas também precisa sim fazer uma discussão de integração com as organizações dos catadores, com organizações comunitárias, como a Revolução dos Baldinhos, né? Com outras iniciativas, o qual poderia sim ter um sistema integrado de gerenciamento de resíduos sólidos com muito mais geração de renda, trabalho descentralizado localmente nas comunidades que precisam, né? Então esse é o nosso intuito, tanto valorizar a CONCAP enquanto empresa pública, quanto valorizar especialmente as organizações sociais, como associações, cooperativas e organizações comunitárias, para participarem também do processo da gestão de resíduos da cidade, numa perspectiva de geração de trabalho e renda, numa perspectiva de aumentar a reciclagem, numa perspectiva de ter um modelo que seja cuidadoso ambientalmente, mas também seja equilibrado socialmente, né? Então essa é a nossa perspectiva. Quero de novo agradecer, dizer que o nosso mandato é um mandato popular do PSOL. A gente tem um compromisso aí com todo mundo, aí das comunidades, tem uma trajetória de atuação nas comunidades periféricas, né? E que essa é uma luta que a gente está aqui para estar junto.
Muito obrigado. Eu vou passar para a Lorena e aí vou só dar aquele pulo ali na comissão e retornar para cá. Obrigado, pessoal. Valeu. Bom, gente, boa tarde a todos. Quero agradecer a presença de vocês, por terem recebido o nosso convite hoje. Quero destacar a presença aqui do Movimento Nacional dos Catadores Recicláveis, agradecer a presença de vocês. Vocês são fundamentais nesse debate. Bom, eu não vou me prolongar muito, porque, para ser bem honesta, a história eu estou escrevendo o projeto de lei que estabelece o pagamento por serviço ambiental urbano na gestão de resíduos sólidos em Florianópolis. É um projeto de lei pioneiro, né? A gente não tem experiências parecidas no âmbito urbano no país, pelo menos não que seja do meu conhecimento. E a verdade é que o mais importante hoje, para mim, é escutar de vocês todos e todas as críticas e as contribuições que possam vir para que o projeto de lei seja construído de uma forma democrática, que tenha uma base forte e que possa ser executado de maneira satisfatória no município. Então, eu quero convidar já para integrar a mesa o professor José Rubens Morato Leite, que é membro do PPGD e presidente do Instituto Planeta Verde. Ana Paula Rangel, que é membro do PPGD também, doutorando em Direito Ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina. Quero chamar o Dorival, que é representante do Movimento Nacional dos Catadores Recicláveis. Quero chamar a Cíntia, Carol, da Revolução dos Baldinhos, projeto Revolução dos Baldinhos. E me desculpa, eu não estou vendo se já chegaram representantes do Recicla Floripa. Você pode integrar a mesa, por favor? Estadual. Obrigada, amor. Bom, acho que a gente pode começar. Pessoal, só para informar, quem for vir fazer questionamentos, perguntas, contribuições, a gente peça para que use daí a tribuna, porque vai estar sendo filmado, então fica melhor do que falar de costas aí, tá? Obrigado. Bom, eu vou já passar a palavra, então, para a gente começar os trabalhos. A gente pode começar pelo professor José Rubens. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Agradeço o vereador Marquito e a Lorena, que foi nossa aluna ali no programa de pós-graduação em Direito da UFSC, né? E é um prazer estar aqui com vocês discutindo temas relacionados à questão da apropriação dos problemas ambientais, né? E eu acho que assim a nossa tarefa aqui, talvez, seja de debater o tema, né? E realmente é um tema complexo, como essa lei ainda, a lei de resíduos, da Política Nacional de Resíduos, ainda é uma esperança grande que nós temos de vê-la efetiva, né? Nós não temos essa lei de forma efetiva ainda, né? Bom, por outro lado, a gente tem que perceber que a sociedade cada vez traz mais problemas, né? Problemas à apropriação da natureza e problemas relacionados ao destino final dos resíduos gerados por uma sociedade de hiperconsumo. Quer dizer, dentro da sociedade que nós vivemos, a questão dos resíduos, ela se torna primordial para as questões relacionadas à qualidade de vida, não é?
E a gente percebe isso no nosso dia a dia, que nós não podemos viver sem a reciclagem, a reutilização, os vários R's da política de resíduos, não é? Porque a questão dos resíduos, infelizmente, nós ainda temos uma percepção e conscientização ainda não muito, vamos dizer, conscientizada. Não é? Então, nós precisamos reentender o problema dos resíduos a partir do problema da própria natureza. Porque a natureza é finita e está finita. Não é? E com isso, com essa natureza finita, nós pensarmos em reutilizar os produtos oriundos da apropriação da natureza, ele é primordial para resolver um dos problemas graves que nós temos, que é ligado à gestão desses resíduos, da gestão dos recursos naturais e também da destinação final dos resíduos e também a reutilização, reciclagem, que dá muita importância para a sociedade contemporânea. O que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: o diagnóstico que a gente tem é um diagnóstico de ineficácia da norma ambiental. Ao mesmo tempo, o poder público não consegue dar conta das tarefas que tem nas suas costas. E o problema da reciclagem, do Política Nacional de Resíduos, é primordialmente um problema de toda a sociedade. Não só do setor produtivo, mas também nós, individualmente, relacionando a questão do destino final dos resíduos. E é uma questão de reeducação. Reeducação, uma certa alfabetização ecológica. Né? Agora, o que nos traz aqui é a proposta de um projeto original, inédito, vamos dizer assim, como salientou a Lorena, no sentido de trazer uma discussão, temas que possam, de alguma forma, pôr em prática a lei que não consegue ser efetiva. A lei no papel é simplesmente um papel. Não é mais que isso. Não basta a lei. Nós temos que pensar além da lei. Não é? Bom, o tema do pagamento por serviços ambientais, ele é um mecanismo de transição dessa sociedade capitalista, né? A sociedade de risco e a sociedade do hiperconsumo. Talvez a gente tenha que mudar de paradigma, porque o paradigma que nós estamos vivendo não vai levar a um consenso muito glorioso. Não é? Então, a gente tem que repensar as formas pela qual nós podemos aliar economia e meio ambiente. Tá? Então, o pagamento por serviços ambientais, que vai ser melhor tratado pela Ana Paula, ele serve como um modelo vamos dizer, de uma sociedade de transição para que haja uma melhor repensar do sistema ecológico como um todo, num problema sistêmico, complexo. E, ao mesmo tempo, as pessoas que trabalham com a reciclagem, os catadores, e que fazem a prática dessa lei, eles têm, de alguma forma, ter uma certa possibilidade de trabalhar para que a lei traga resultado. Não é? Em termos do pagamento por serviços ambientais ou serviços ecológicos, já existem várias leis derivadas do Código Florestal. Não é? O Código Florestal ele possibilita o pagamento por serviços ambientais. Ou seja, você beneficiar alguém para que, por exemplo, mantenha a floresta intacta. Não é? E, com isso, reverta para que a questão ecológica seja melhor gestionada. Esse é o conceito básico. Não é? Mas a Ana vai trabalhar melhor com esses conceitos. E, a partir daí, nós temos que
beneficiar de alguma forma, eu acho que é esse o projeto, não é? Eu ainda não sei os detalhes, ela também está elaborando o projeto, e hoje nós estamos aqui para discutir o projeto, não é verdade? Ninguém está aqui para atacar o projeto, nem nada, nós estamos simplesmente para debater essas questões relacionadas com o projeto, não é? Mas o que a gente vê que essa possibilidade do pagamento por serviços ambientais em termos dos resíduos tem coerência. Pelo menos uma coerência no sentido de colocar em prática a lei. Porque nós sabemos que os municípios, na Política Nacional dos Resíduos, deveriam ter feito o plano integrado dos resíduos. E, infelizmente, só 40% dos municípios fizeram isso. Quer dizer, se não houver incentivo, eu acho que aí talvez esteja o pensamento, o objetivo e a proposta, se não houver incentivo, nós não vamos conseguir dar conta de pôr em prática essa lei. Então, eu acho que funciona dentro dessa perspectiva da sociedade de hiperconsumo, hipercapitalista, não é? Ele funciona com um mecanismo de transição que nos ajuda a pré-compreender os problemas ambientais, levando em consideração justamente um tema que é um tema bem interessante, que é o tema da gestão dos resíduos. Então, eu paro por aqui, e vou deixar agora, acho que talvez possa passar, a palavra aqui à Ana Paula, porque ela fez a dissertação dela a respeito do pagamento por serviços ambientais, justamente para a atividade ligada à agricultura, não é? À agroecologia. Então, vamos dar uma olhada aqui em alguns conceitos, e a partir daí vamos continuar dialogando em respeito a essa percepção de uma lei que seja um pouco mais eficaz. Obrigada, professor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Marquito, à Lorena e a todos do gabinete, né, que estão fazendo esse mandado coletivo, que vem trazendo inúmeras questões que são muito importantes para a sociedade debater, mas, infelizmente, haviam sido um pouco esquecidas aqui no nosso município, né, e que agora estão tendo um resgate muito valioso por todos do gabinete. Então, agradeço o convite e agradeço também a oportunidade que eu estou tendo de trabalhar com vocês e aprender junto com vocês. Agradeço também a presença dos outros membros aqui da mesa. Eu estou muito interessada em ouvi-los e, enfim, olhar o lado dos movimentos sociais e realmente descobrir, além da academia, quais são os pleitos e qual que é a realidade, né, do pagamento por serviços ambientais, que é o meu tema de interesse. Bem, então, como o professor Morato falou, meu nome é Ana Paula, eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em Direito da UFSC e bolsista do CNPq, integrante do grupo de pesquisa Direito Ambiental na Sociedade de Risco, que é coordenado pelo professor Morato. E eu vou falar um pouco sobre os elementos do PSA e como ele se relaciona, numa visão acadêmica, com o movimento dos catadores e a atuação deles. Eu separei a minha fala em dois momentos. Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre as origens do pagamento por serviços ambientais, para a gente entender como esse instrumento foi construído no Brasil, para depois tratar do instrumento em si e, por fim, abordar algumas críticas sobre ele. Bem, então, o pagamento por serviços ambientais, ele requer que a gente faça uma discussão da relação entre a economia e a natureza e como o direito vem se posicionando. A economia tradicional, ela era cega em relação à natureza e o papel que a natureza exerce no processo produtivo. Esse fato gerou muitos problemas e que, para sanar esses problemas, novas
teorias foram criadas dentro da ciência econômica, novas correntes, e da qual destaca-se a economia ambiental neoclássica. A economia ambiental neoclássica ela foi além, ela deixou de ter uma visão cega para com a natureza, mas tem uma visão, digamos, míope, porque ela apenas incorpora a natureza e as pessoas que exercem essas atividades de gestão sustentável da natureza dentro do processo produtivo, mas um processo de mercantilização, de comodificação, que gera inúmeros desrespeitos. Bem, o direito, então, nesse espectro, ele cria instrumentos econômicos que seriam, então, indutores dos comportamentos desejados pela política ambiental. Mas, quando esses instrumentos são criados no seio da economia ambiental neoclássica, ele vai repetir os seus preceitos e os seus problemas. Aí nasce o PSA. O PSA no Brasil, ele vem sendo um típico instrumento da economia ambiental neoclássica, ele é um grande exemplo dela. Então, ele segue as suas premissas. Ele visa valorizar e remunerar a proteção do meio ambiente e internalizar as externalidades positivas. Então, ele possibilita que o agente que realizou as atividades sustentáveis recupere os custos expendidos necessários à produção desses benefícios. O PSA no Brasil, a gente ainda não tem uma política nacional de pagamento por serviços ambientais. Temos a Lei 2.651 de 2012, que instituiu o novo Código Florestal. Nós também temos o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais do Estado de Santa Catarina, mas, em razão do tempo, eu vou me ater à normativa federal. Bem, então, o PSA está diretamente relacionado às práticas de criação e melhoria de serviços ambientais. O que são os serviços ambientais, né? É um conceito muito amplo que abarca tanto as ações, as atividades que a natureza exerce por si mesma, né? Uma valorização intrínseca dessas ações, e também as ações que são favorecidas por alguma atividade humana, então, ações antrópicas. O artigo 41 do novo Código Florestal traz um rol exemplificativo do que seriam os serviços ambientais. Bem, eu trouxe aqui alguns exemplos de serviços ambientais que estariam relacionados à gestão sustentável dos resíduos. Primeiro, a proteção da biodiversidade pela prática de gestão sustentável dos resíduos, que estaria no artigo 41, inciso 1º, alínea C. Segundo, com a diminuição da produção de resíduos, também a proteção da água e do solo, né? Então, trazendo esses resíduos, deixando de ser meramente, digamos, um lixo e se tornando uma matéria-prima, né, de trabalho. Então, seria um serviço ambiental que está elencado também no artigo 41, D e G. E também é possível dizer que haverá uma diminuição da emissão dos gases de efeito estufa, o que está vinculado ao artigo 41, 1A e E. Bem, então, eu consegui perceber como que essa gestão dos resíduos está relacionada nos aspectos legais do pagamento por serviços ambientais do Brasil. Como eu falei no início, o pagamento por serviços ambientais aqui, ele vem sendo um projeto, tem muitas iniciativas bastante problemáticas, vem sendo suscetível a muitas críticas, e eu estou tendo a sorte e o privilégio de estar debatendo esse assunto com a Lorena já faz algum tempo, de forma que eu consegui perceber a iniciativa do gabinete, como que ela é diferenciada do que vem acontecendo em outros programas aqui do Brasil. É claro que, inicialmente, já é diferente por ser um pagamento por serviços ambientais urbano, que, por si só, é uma diferença muito grande, mas também na formulação e na vinculação que esse projeto está tendo. Bem, eu entendo que o pagamento por serviços ambientais ele tem dois tipos de problema. Ele tem problemas estruturais e problemas de essência. Os problemas de estrutura, eu vejo que a minuta está combatendo no sentido de que ela delimita os serviços ambientais, o que dá mais segurança ao programa, o que vai permitir que ele tenha continuidade
E essa segurança, ela é tanto para as pessoas que vão participar do programa, né, enquanto provedores de serviços ambientais, quanto para o próprio poder público, que vai ser o comprador dos serviços. Também há um grau de certeza da efetividade da provisão dos serviços a partir da gestão sustentável dos resíduos. Os problemas de essência do PSA não se encontram no projeto aqui do gabinete do Marquito por 2 motivos. Os problemas de essência seriam a mercantilização da natureza e o desrespeito com o direito socioambiental. Eles são afastados com a remuneração justa, ou seja, uma não valoração para baixo do bem comum, que é o que acontece. Então, compreendendo a relevância dos serviços realizados pelos catadores. E também o desrespeito com o direito socioambiental, ele é justamente combatido em atividades como essa, que permitem aqui a participação da sociedade, um debate amplo sobre o tema, e principalmente com a participação e escutar o que os movimentos têm a falar. Eu acredito que um projeto de lei que compreenda e escute os movimentos, ele tem, dentro do que é o PSA, ele tem muito mais chance de dar certo, porque ele precisa se comunicar com as pessoas que vão levar ele para frente. Um PSA que seja meramente, como o professor falou, um papel, ele não vai ter efetividade e, a longo prazo, ele não vai continuar. Bem, eu acredito que, então, o PSA urbano ele possa ser, sim, um instrumento social que promova a proteção ambiental e também traga uma vida digna a todas as pessoas que realizam essa importante função. Obrigada. Muito obrigada, Ana Paula, professor José Rubens. Bom, a gente tendo essa perspectiva jurídica, acadêmica, do que existe já nesse sentido, né, de pagamento por serviço ambiental, tanto as reflexões críticas a respeito dos problemas que de essência, como a Ana Paula disse, a respeito do pagamento por serviço ambiental. Bom, essa ideia surgiu a partir da leitura de um relatório que foi feito em 2008 pelo IPEA, que previa, enfim, é um relatório que descreve as vantagens da reciclagem de maneira geral, e aí a reciclagem no âmbito amplo, né, tanto a reciclagem de resíduos secos quanto a compostagem, quanto a reciclagem, e previa e analisava que os catadores enfrentam alguns problemas com relação a garantir a própria sobrevivência, né, garantir a própria renda, a partir só da venda do material que é triado e destinado para reciclagem. Então, esse relatório também analisava que o pagamento, se o Estado se comprometesse a remunerar os catadores, né, as associações, as cooperativas de catadores, pelo serviço de triagem, ou seja, pelo serviço que auxilia a destinação ambientalmente adequada de uma maior parte do resíduo produzido no âmbito urbano, isso traria um aumento no material que é reciclado, uma diminuição da destinação inadequada, porque a verdade é que uma parte muito pequena do resíduo que é produzido no âmbito urbano é, de fato, rejeito, né? Uma porcentagem bem pequena, e uma grande parte desse resíduo, ela pode, uma vez que ele é triado, uma vez que ele é separado, e uma vez que ele recebe essa destinação ambientalmente adequada, isso diminui isso aumenta a reutilização desse material, diminui o impacto ambiental causado pelo resíduo sólido no meio urbano e o fortalecimento das cooperativas e das associações de catadores é um instrumento fundamental para que isso aconteça, né?
Então, é também com esse objetivo que a gente quer escutar os movimentos, as associações e as cooperativas que já fazem esse trabalho e que, no nosso entendimento, precisam ser valorizadas e precisam ser fortalecidas para que a gente consiga melhorar a gestão de resíduos sólidos no âmbito urbano. Então, agora eu vou passar a palavra. Eu só queria... Pode. Alô. Bom, eu só queria acrescentar alguma coisa que é importante também a gente saber, que a atividade dos catadores é altamente ligada ao risco e ao perigo, não é? Então, quer dizer, existe aí também, nessa questão da gestão do próprio trabalho do catador, um benefício que está sendo internalizado pelo catador, não é? Vamos lembrar um pouco da questão do Césio, que teve lá em Goiânia, né, há tempos atrás, que as pessoas começaram a olhar o Césio como se fosse um brinquedinho, tá? E aí houve uma catástrofe ecológica em Goiânia, de atividade de resíduos nucleares, e que gerou uma comoção social. Então, nós temos que olhar que o benefício que está sendo dado, ele tem um aspecto também ligado à periculosidade. Não é? E as pessoas que estão exercendo a atividade dos catadores, elas fazem um exercício social relevante, não é? No sentido de ajudar também a percepção dos problemas ecológicos lato sensu, não é? E, ao mesmo tempo, estão se submetendo a uma atividade que é, por si só, uma atividade de risco. Então, não é um benefício dado a qualquer termo. Nós estamos também salientando a necessidade do poder público não só internalizar os custos das externalidades negativas ao catador de lixo. Não é? Então, tem que ser respeitado e tem que ser altamente colocado em relevância essa atividade, que é uma atividade importante para a sociedade como um todo. Não é? Obrigada, professor. Eu vou passar a palavra, então, agora para a Carol, da Revolução dos Baldinhos, para uma fala de 10 minutos também, pode ser? É um prazer, né, ter a oportunidade de estar aqui hoje e contar um pouquinho sobre a Revolução, né? Porque obrigado, Marquito, Lorena, pelo convite. Eu fico bem feliz, né, porque eu venho de uma comunidade, né, aqui de Florianópolis, no bairro Monte Cristo, que é composto de 9 comunidades. Eu fui uma das 5 primeiras famílias que a Revolução dos Baldinhos adotou. E hoje eu sou coordenadora comunitária da Revolução. E a Revolução dos Baldinhos, ela nasceu em 2008, por causa de um problema com leptospirose que havia no bairro. E nós, os moradores, nos organizamos. Foi formada uma rede, né, com posto de saúde, escolas, creches do bairro. E, na época, houve moradores que faleceram, né, pela leptospirose, e a comunidade começou a se organizar, fornecer baldinhos para as famílias, e de baldinho em baldinho, hoje a gente deu uma reduzida nos nossos resíduos, mas a gente reativou eles porque houve a necessidade dentro da comunidade de os ratos invadindo as casas, as baratas voltando a invadir as casas. Então a gente se organizou e nesses nossos 9 anos a gente já coletou mais de 1,2 toneladas de resíduo orgânico dentro do nosso bairro, sendo que a gente retorna esse resíduo para as crianças das creches, das escolas, para os moradores, incentivando eles a fazer hortas em suas casas, em seus quintais, incentivando eles, quem tem plantado, a gente ajuda com adubo, com mudas que eles gostariam de receber e plantar nos quintais, e a gente percebe o verde e o orgânico voltando para a comunidade, né? Porque a gente já consegue colher das hortas que a gente produz. A
A gente tinha retirado as bombonas da rua por um problema de espaço, né, porque a gente hoje não tem um pátio que seja nosso, a gente não tem uma área que seja da Revolução dos Baldinhos. A gente trabalha de maneira improvisada na Escola América Dutra, onde a escola emprestou uma área que eles vão deixar a gente fazer uma reforma e fazer um pátio modelo, que a gente tem um recurso, né? Mas o que a gente gostaria mesmo era de ser remunerado, né, pelo serviço que a gente presta para o bairro, de coleta, de tratamento, de educação ambiental dentro do bairro, que a gente vê que falta muito dentro da nossa comunidade. A gente faz a nossa parte, só que alguém recebe por isso, né? Se pode pagar a Proactive, pode pagar um projeto social que esteja fazendo também, que já esteja praticando, né? E a Revolução dos Baldinhos, ela é conhecida como tecnologia social, e até sexta-feira eu vou estar viajando para São Paulo, vou estar replicando a Revolução dos Baldinhos lá. Então, o método Revolução dos Baldinhos, ele já existe, né? Ele já está sendo praticado e ele pode ser praticado em qualquer lugar, dentro de uma escola, dentro de uma casa. Só basta a gente se organizar e querer, né? Acho que é isso. Só queria complementar rapidamente que assim a gente fez um cálculo rápido, né? Nesses mais de 9 anos de existência da Revolução dos Baldinhos, já foi desviado do aterro, ou deixou de ir para o aterro, mais de 1.200 toneladas, né, de resíduos orgânicos. Teve picos onde que a Revolução dos Baldinhos coletava até 18 toneladas por mês, né? Teve baixas onde que isso dava 5 toneladas por mês, mas teve alguns trabalhos acadêmicos que mediram isso. E em 2013, final de 2013, já eram 1.000 toneladas desviadas, né, naquele ano. Então, eu posso dizer com toda clareza que 1.200 toneladas, com certeza, já foram desviadas nesse tempo de existência, né? Isso vezes, aproximadamente, que hoje a Proactiva cobra aproximadamente R$150 por tonelada, né? Vezes 1.200 toneladas, então é um valor que, com certeza, poderia contribuir bastante, né, com o trabalho e todo o serviço ambiental que a Revolução dos Baldinhos presta, né? Serviço ambiental no campo da educação ambiental, da coleta, do transporte e do destino final. E mais do que isso, né? Gera um produto que é um produto que poderia ser, sim, desenvolvido na questão da ecologização do espaço, né? Marisa? Acho que tu pode sair. Primeiramente, eu quero dar boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Marisa, trabalho no Recicla Floripa e sou representante pela Nacional das Mulheres, do MNCR. E já queria estar agradecendo ao vereador Marquito por olhar pela nossa causa e os demais vereadores e nos ouvirem, irem até o nosso empreendimento, conhecer, que ele teve lá, conheceu como que é nosso trabalho, e tá olhando por nós, né? Porque essa lei vem para mudar a vida de cada um catador que cata seu material, que tria, porque se a Proactiva pode receber para fazer a coleta, nós também podemos receber. Nós tira por mês 30 toneladas de materiais recicláveis. O nosso empreendimento, o Recicla Floripa, todo mês tira das ruas 30 toneladas de material reciclado. Se nós fosse vender esse material e ganhar só pela venda, que nem a gente faz nos dias de hoje, é uma situação. Mas se nós for ganhar por cada tonelada que sai de dentro do nosso empreendimento, eu acho que vai mudar a vida de muitos lá dentro. Porque isso é muito importante. E eu agradeço. Boa tarde a todos. Já fui apresentado, mas me apresento rapidamente. Meu nome é Dorival Rodrigues Santos. Represento o Movimento Nacional dos Catadores no Estado de Santa Catarina a nível nacional. Também sou presidente da Federação do Estado de Santa Catarina, constituída com 13 CNPJ. Quero cumprimentar aqui, primeiramente, o vereador Marquito, uma pessoa de todos os vereadores, Revolução dos Baldinhos,
minha companheira que está aqui, também a secretária, ou seja, a assessora Lorena, ao professor que fez uma fala voltada para o social e também a professora de lá, né? Meus parabéns, a preocupação de vocês. Vejo a importância que tem esse projeto para nós catadores, enquanto recicladores. Eu posso pegar várias linhas aqui, professor, e dizer para o senhor o seguinte: hoje nós temos aqui poucos catadores, mas eu vou fazer, quebrando o protocolo aqui, eu vou pedir para os presidentes e as presidentes se colocar de pé aqui. Aparecida, o seu José, Adilson, o Valmir, que chegou agora, da CMR, a Aparecida, da Aresp, ou seja, o Moacir. Então, nós estamos hoje aqui com 5 presidentes, né? Podem tomar os assentos, muito obrigado, que estão representando cerca aí de 400 catadores dentro dos empreendimentos. Então, você tem 400 catadores dentro desses empreendimentos e ainda faltou cerca de 4 ou 5 associações, não estão aqui, não puderam vir. Nós podemos dizer que temos diretamente, que depende da coleta seletiva, do resíduo sólido, cerca de, quem sabe, 2.000 pessoas, entre criança, né, que precisa. Vejo que não é tão inédito, né, os pagamentos por serviço prestado ambiental, porque já vem, né, de muitos anos, empresas recebendo, né, por serviço que eles prestam. Então, eu vejo assim que nós, pegando aqui um cálculo, assim, até como aqui citou, a Recicla Floripa falou em 30 toneladas, então são 360 anos, mas a CMR, que é uma das grandes que está aí, tria base de 400 toneladas mês. Aí nós temos a Aresp, que também tem uma quantidade boa, cerca de 480 mês, ano. Temos a Aparecida, tem 50 pessoas lá dentro, tria hoje cerca de 100 toneladas, 120 toneladas por mês. Então, se nós pegar todas as associações e somar todo, nós chegamos a quase 1 milhão de toneladas mês, deixando de ir para o aterro, né? E esse serviço agora que está sendo visto, né, devido a um trabalho com o vereador, quantas reuniões nós participamos aqui, nós falamos, olha, dá o pagamento para nós como pago para as empresas, não precisa nem ser tudo, a quantidade que vai, né, de pagamento para o aterro, de toneladas que vai para o aterro, nós desviamos. E damos destino final, né? Nós damos destino final porque é triado. Hoje, falando no geral, deve estar uns 20%, 30% de rejeito, né? Ainda, infelizmente, não tem se voltado uma educação ambiental por causa é difícil, não é assim, né? Ter uma coleta seletiva tão voltada para que melhore a situação dos catadores, dos triadores dentro dos empreendimentos, dentro dos galpão. Então, eu vejo que a importância desse projeto ser aprovado dentro da Câmara de Vereadores e sancionado, acho, pelo prefeito, né, se não me engano, é fundamental, porque nós estamos deixando de quantas toneladas, quantos milhões de árvores deixa de ser derrubada, né, que é uma cadeia, tem toda uma cadeia voltada para isso, né. Então, eu vejo que agora, eu creio que com a bandeira, que diz o Maquito, com a bandeira que o vereador está falando, levantando a bandeira, um dos princípios dele é voltado a resíduos sólidos, a importância do apoio da casa, a importância dos, né, dos vereadores, a importância do público, da sociedade se comover com isso, para que seja voltado, né, por pagamento por toneladas triadas, né. Claro que a gente já discutiu que vai ter um conselho gestor nesse grupo, né, nesse projeto, para ver as associações que são verdadeiramente de economia solidária, porque senão, né, nós fazemos o trabalho, fazemos tudo e daqui a pouco está parando para dentro das empresas, não que eles não tenham direito, mas nós queremos fazer uma coisa voltada para a sociedade de baixa renda. E isso é fundamental para nós, né? Que as associações e cooperativas recebam para o seu serviço prestado, que é de graça. Quantos anos nós estamos trabalhando de graça para o município? Cerca de 20 e poucos anos nós já estamos aí, né? Então, hoje nós não somos mais invisíveis. Tem uma lei, a 12.305, foi citada aqui, que nos acoberta e diz que o poder público pode pegar e fazer parceria com as cooperativas e associações, também com dispensa de licitação para contratá-lo
as cooperativas e associações, né? É importante isso para nós também. Entendemos que essa estrutura nossa ainda é precária, e não é só aqui em Florianópolis, não é só em São José, não é só em Palhoça. Eu estou falando a nível estadual, né? Que é preciso um olhar do governo estadual voltado para isso. É preciso eles entender a importância que é disso. Claro que a gente sabe que todo mundo tem dificuldades nessas coisas, tem os empresários que estão aí, né? Mas nós também queremos a fatia do bolo que é por direito nosso. Não foi empresário que criou a coleta seletiva, foi catador que criou. Coleta seletiva foi criado por nós. Então é nossa, essa patente é nossa. Nós defendemos e por lei somos garantidos. O catador hoje é profissional, tem muitas pessoas que olham ainda com rejeição, mas infelizmente porque não conhece nada, né, da importância que é o trabalho do catador. Ainda hoje, eu passei na Praça 15 ali, estavam os companheiros de rua ali, né, e eu conversei, a moça veio conversando, olha a situação, ela falou para mim, ela disse, eu tenho medo de passar aqui. Pô, as pessoas não são animal, estão ali porque não tem outra opção. Mas o que eu quero dizer? Se tivesse uma descentralização, que tivesse mais galpão, tivesse um apoio público voltado para o social, para que nós tivesse na região de Florianópolis apoio dos prefeitos da cidade, da grande Florianópolis, quem sabe estadual, que fizesse, colocasse nos planos diretores áreas destinadas diretamente para nós construir, porque dinheiro tem. Eu acabei, há pouco tempo nós perdemos 600 mil reais, diretamente da FUNASE, porque a prefeitura não destinou para nós um terreno simplesmente com concessão de uso para nós construir. E simples assim, foi 600 mil. Quantas bocas, quantas famílias iam poder sair da rua, que nem está ali, né? Porque não teve vontade política, infelizmente, né, Alexandre? O secretário, o Alexandre é secretário do coisa, me acompanhou várias vezes, eu vim, assessor técnico, né? Várias vezes nos recebeu ali, teve esforço, mas não pôde avançar, porque o gestor, né, não quis, simplesmente assim, né? Então, eu creio que, vereador Marquito, que vai ter umas guerras para frente aí, ou seja, no bom sentido, né? Alguém não vai gostar do que está fazendo, você pode ter certeza que tem apoio do Movimento Nacional dos Catadores, tem apoio das cooperativas, tem apoio da associação, né? Tem apoio. Pode contar com nós, foi preciso, a gente vai bater tambor na frente da prefeitura para cobrar os direitos, que é por lei. A lei nos contempla, né? Temos o artigo 5.940, que é o decreto de 2006, que os órgãos federais têm que destinar para nós. Nós estamos indo numa pegada, numa contratação junto à universidade, até na pessoa da Sara aí, a engenheira está ali, a outra engenheira está lá, né? Muito obrigado pela presença de vocês também aqui, né? Então, eu creio que é importante esse trabalho, essa remuneração, por direito é nosso, por direito, né? Se nós somar todas as associações do Estado, a gente não tem esses dados especificamente, mas nós estamos colhendo para chegar um dia apresentar para vocês, por cada associação, cada cooperativa, para dizer, olha, a associação tal tria tanto, por ano dá isso, por ano daquilo, para passar para a sociedade a importância que é, para dar um impacto mesmo, né, para que entenda que é importante o nosso trabalho, né? Mas eu parabenizo aí, vereador Marquito, só um debate que eu acho muito importante, né? Agradeço a Deus pela oportunidade que nós estamos aqui, agradeço os companheiros que estão junto conosco, as associações, as cooperativas, os técnicos que aqui estão, os engenheiros, o professor, e demais eu tenho a dizer assim, ó, vamos lutar junto que nós vamos vencer, porque um barquinho não faz muito efeito, mas com bastante barquinho junto, nós vamos atravessar esse mar. Um abraço e boa tarde. Obrigado, Dorival. Está passando uma lista de presença aí, quem puder colocar o e-mail para a gente depois enviar a minuta do projeto para vocês darem uma olhada e até mandar contribuições se puderem, né? Eu queria só destacar algumas questões bem importantes que estão colocadas aqui na mesa e que foram das falas, né? Eu acho que a primeira questão é que a gente tem aqui um grande compromisso
né, já histórico. Na mesa tem sentados aqui pessoas que têm uma luta histórica na cidade de tentar mudar o atual modelo de gestão de resíduos sólidos da cidade, que tanto exclui a possibilidade da ampliação da coleta seletiva ou do trabalho dos catadores, das associações e das cooperativas, quanto também não deixam outros modelos acontecerem na cidade, né? Sejam modelos de compostagem, como já tem historicamente tentaram empresas, associações fazerem e naufragam, porque a gente não consegue dar conta, o sistema não consegue dar conta desses modelos, né? E a gente vê justamente isso que foi relatado agora, que existe uma reação ou uma força reativa que não deixam essas ações prosperarem, né? Não consegue minimamente organizar essa atividade, né? A gente acredita no modelo descentralizado, né? No modelo em que a gestão de resíduos na cidade de Florianópolis deve ser, sim, descentralizado, né? Ele deve ser baseado na coleta seletiva a partir das 3 frações, orgânico, materiais recicláveis e o rejeito, né? A gente acredita que, com certeza, com o atual valor e custo que paga para esse modelo, que não deixam essas associações, cooperativas e outros empreendimentos atuarem, com o mesmo valor a gente conseguiria, sim, pensar em outros modelos para geração de trabalho e renda, ampliar a qualificação e a qualidade, inclusive, dos serviços, né? Mas a gente sempre não consegue, por exemplo, ter um plano municipal de gerenciamento de resíduos sólidos, né? A gente não consegue regulamentar o plano de coleta seletiva, a gente não consegue apoiar minimamente aqui as cooperativas e associações tenham melhores condições de trabalho em galpões, materiais, equipamentos, né? Então a gente vê esse cenário, né? Esse cenário de alguma forma desolador, né? A gente traz aqui uma proposta que é iniciar de alguma forma. A gente tentou tomar o maior cuidado possível de não intervir enquanto ação legislativa naquilo que não é competência nossa, né? A gente sabe que o executivo e as secretarias estão trabalhando numa nova regulamentação da taxa de coleta de resíduos sólidos, estão trabalhando em juntar algumas legislações, a antiga 113, pensando agora em desmembrá-la em alguns programas, né? Ou alguns projetos de lei, mas isso é parte do executivo, e a gente pensou, enquanto mandato, de fazer esse primeiro pontapé, que seria inclusive para romper com esse ciclo que a gente não consegue dar início, porque a prefeitura fala, não, a gente não pode ampliar a coleta seletiva. A gente não pode ampliar a coleta seletiva porque os catadores não têm capacidade de triar. As cooperativas e associações falam, não, a gente não consegue triar porque o material chega de péssima qualidade e não tem volume. Então, sim, o primeiro passo que a gente está dando nesse campo é essa questão do pagamento pelo serviço ambiental. Um segundo passo que a gente vem discutindo no gabinete é a questão de valorizar os resíduos orgânicos, no sentido de que ele não pode ir para o aterro. Existem já regulamentações estaduais que determinam isso. E o terceiro é que a gente está compondo esse grupo da prefeitura para discutir a taxa de coleta de resíduos sólidos, onde a gente separa o pequeno do grande gerador. E a partir daí a gente consegue pensar em ações diretas, tanto dos catadores quanto outras ações, né? Então a gente está tentando se mobilizar enquanto mandato, nessa perspectiva de trazer para a pauta. A Lorena, ela se debruçou bastante nessa minuta que nós temos construída. Tem alguns pontos ainda que, para nós, a gente gostaria de qualificar, né? Existia aqui a possibilidade de a gente, de repente, dar uma lida, mas eu vejo algumas pessoas aqui no plenário que eu gostaria muito de a gente poder ouvir, tendo em vista que nós temos um limite de tempo, né? Hoje tem plenária, a sessão é às 4 horas, a gente tem que terminar aqui no máximo, 3h40, a gente tem que sair daqui. Então a gente tem mais 1 hora de discussão. Eu gostaria de ouvir um pouco do pessoal da UFSC, como é que eles fizeram para a contratação dos catadores, e quais são as questões que estão hoje, inclusive vocês também estão trabalhando no sentido do pagamento por serviço ambiental, né? De repente o Alexandre, representando a secretaria, um pouco do status de como está hoje. Vejo também aqui a NET, que poderia falar um pouco, o pessoal do Conselho Municipal de Saneamento, que estava aqui. Podia falar também um pouco, assim, o próprio Mários, que está aqui, outros catadores, catadoras, poderiam falar. Eu gostaria que essas pessoas que a gente sabe que está tá no trecho, né, ou está no caminho há muito tempo com a gente, poderia vir falar um pouco de como está o status hoje, qual é o ambiente político para a gente apresentar esse projeto de lei.
Na casa eu sei o ambiente político, né? Ele não vai ser nada fácil, sabe? Não vai ser nada fácil, porque os interesses são grandes e pesados. Então a gente conta sim com a força popular. Existe ainda uma ideia muito forte na atual gestão, que é uma ideia de alguma forma que exclui essa possibilidade da participação dos catadores no processo de reciclagem, né? Então a gente também tem que reconstruir essas ideias internas aqui, né? Mas eu vejo que a gente tem cenário, a gente tem ambiente para isso, especialmente quando a sociedade ela participa desse processo, né? Então eu fiz aqui algumas indicações, se vocês se sentissem à vontade de fazer um pouco do status de como anda isso dentro das administrações, seja na UF, seja aqui na própria prefeitura, né? Alô, boa tarde a todos. Eu sou geógrafo Alexandre, eu trabalho na diretoria de saneamento da prefeitura. E a gente vem acompanhando essa discussão do pagamento de serviço ambiental urbano há um tempo já com as associações, com a Revolução dos Baldinhos. Porém, a nível de executivo não se avançou na gestão passada e agora no início dessa gestão também não avançou muito. Então, eu não posso trazer aqui uma perspectiva de que há um cenário assim, otimista no Executivo. Porém, ouvindo o Marquito relatar aqui alguns novos arranjos, eu vejo um cenário em 2018 mais favorável. 2017 não está favorável para muita coisa, né, de forma imediata e pontual. Porém, como o Marquito falou, nós estamos rediscutindo a nova taxa de resíduos sólidos. Hoje, a taxa atual ela não contempla a questão do pagamento de serviço ambiental, ou seja, tratamento, destino final, e só contempla coleta e disposição final. Então, na época, nem disposição final a taxa contempla, porque a época que ela foi criada, o resíduo era todo ele disposto ali no mangue do Itacurubi. Então, na sequência que se fez a licitação para o aterro sanitário, e desde então existe um custo extra que não foi contabilizado na atual taxa. Então, em números arredondados, tá, eu não tenho aqui, mas falando em termos percentuais, hoje a taxa cobre algo em torno de 40% da necessidade que o manejo de resíduos exige aqui dentro da nossa cidade. Então, essa taxa vai ter que aumentar em 60% essa arrecadação e contemplar a disposição e a destinação final. Quando eu falo destinação final, estamos falando aqui do PSAL, é o pagamento por serviços ambientais urbanos. E a lógica que a gente está vendo aqui no projeto de lei é apenas uma transferência de renda, que hoje a prefeitura faz para pagar o aterro, e esse valor que consta na minuta de lei está me parecendo bem plausível, porque é o mesmo valor que a prefeitura. Quer dizer, a prefeitura tem um orçamento anual fixo com o aterro sanitário que só cresce. Mesmo com a crise econômica, não houve assim uma retração significativa esse ano, mas a tendência é sempre de crescimento. Então, a nova taxa de resíduos ela pode abarcar esses custos. Então, eu já gostaria de pontuar também, Marquito, no artigo 7º, eu não sei agora muito bem o roteiro que seria a quem a CONCAP poderia enviar as medições, mas eu acho que não é para a SMDU. E, pela questão da taxa, eu acho que deveria estar linkada à taxa de resíduos, a nova taxa que contemple esse custo, para que não ocorra uma oneração no caixa difuso da prefeitura, já que o serviço ambiental faz parte do destino final dentro do manejo de resíduos sólidos. Então, eu não sei. Eu vejo um cenário promissor para o ano que vem, em passando essa taxa. Essa taxa visa, principalmente nesse momento, a sustentabilidade econômica e financeira do sistema. Quer dizer, quando eu falo do sistema, engloba o pagamento da parte coleta, feita pela CONCAP, e transbordo, disposição final para aterro sanitário, e também tem que contemplar os serviços ambientais realizados pelos triadores e também pelo pessoal da compostagem. Eu não sei se eu posso passar outra informação útil para o momento, mas pontuei aqui um artigo 7º ali que eu vi a necessidade, e a questão de pontuar também, tentar amarrar quem é que vai pagar esse serviço ambiental. Eu acho que isso seria interessante constar no PL, para que já se tenha, né, uma arrecadação, vai ser feita uma cobrança diferenciada,
E, atualmente, a taxa, só para vocês terem, além dela não cobrir, ela não tem uma diferenciação por tamanho de residência, por exemplo. Hoje, a diferenciação da taxa, todos nós pagamos, usuários, pela frequência. E não é dessa forma que deveria acontecer. Então, é plausível que o caminhão passe na frente da mesma rua, com uma casa de 50 metros e outra casa de 500 metros, e a gente sabe que uma casa de 500 metros não gera a mesma coisa que uma de 50. Então, não é justo também cobrar a mesma coisa de uma casa de 50 e uma de 500. A tendência da nova taxa também corrigir um pouco dessa distorção, que já é aplicado ao gerador comercial e de serviços, que também é atendido pelo serviço da CONCAP. Então, sobre essa questão, quanto à questão da política de resíduos também, ela está em processo de finalização pelos técnicos, a gente está concluindo as discussões com a Floran, sobre também esses fluxos, como eu falei, a gente tem algumas incertezas que devem ser sanadas, então, quem é que fiscaliza, questões de regramento ali entre SMDU, Floran e CESP. Mas boa parte das questões já estão avançadas e, em breve, a gente acha que vai começar a dar publicidade pelo Conselho de Saneamento e depois vem, provavelmente, para a Câmara, né? Eu acho que eu fico por aqui para não me alongar. Espero ter contribuído alguma coisa. Obrigado. Boa tarde, tudo bem? Queria primeiro parabenizar a iniciativa, fico muito feliz de ver o município sendo pioneiro nisso, que a gente tem hoje de pagamento por serviço ambiental, muitas vezes, como já foi dito pela Ana Paula e o professor Morato, ainda está muito restrito às questões de uso do solo, né? E se esquece um pouco dos benefícios econômicos, ambientais, sociais, como um todo, pensando também no ambiente urbano. E ali dentro da universidade, eu vou aqui tentar colocar o foco no que é a discussão de hoje, porque a gente está num processo bem interessante, mas também, ao mesmo tempo, bastante desafiador, que é fazer o pagamento pelo serviço ambiental urbano do catador e também pelo custo que ele tem operacional, inclusive de coleta e transporte do material. Esse processo todo começou com base numa cobrança que a gente tem jurídica, né? A universidade é um órgão público federal. Eu entrei lá em janeiro de 2014 como engenheira sanitarista e sou responsável pela gestão de resíduos. E a primeira coisa que me falaram é: a UFSC tem que fazer a coleta seletiva solidária, resolva isto. Tudo bem, então nós precisamos de um plano de gerenciamento de resíduos. Fazendo o plano de gerenciamento de resíduos, a gente notou que, para reciclável, a gente ia precisar de um plano extra, porque são muitos recicláveis na universidade. De 140 toneladas por mês, a gente estima que ao menos 60% seja de recicláveis. Então, é uma cidade de 50 mil habitantes, com uma geração per capita baixa, né, considerando ali, a gente poderia ter uma situação ainda pior, mas a gente tem 140 gramas por habitante dia, enquanto o município 1,3, dependendo da região aqui em Florianópolis, mas ainda assim é uma quantidade grande acumulada. Então, nós fizemos nosso plano de coleta seletiva solidária, foi criada uma comissão permanente para a coleta seletiva solidária, inclusive o professor Morato foi convidado e segue o convite para alguém do grupo integrar, vai ser bem importante. Eu sei que vocês estão sempre muito ocupados, mas... bom, e aí, em conjunto, o tempo inteiro também com representantes do MNCR, o Adilson acompanhou toda a elaboração do plano de coleta seletiva, a CONCAP também nos apoiou, trazendo os dados e a visão de operação do município, com o que a UFSC poderia contar em relação ao que tem de estrutura hoje. Fomos até as associações também, com toda a comissão, para entender o que estava acontecendo. E vimos também as experiências de outras universidades. Por que todas as universidades estão enfrentando dificuldades em relação à implantação do decreto da coleta seletiva solidária, que é de 2006, foi um primeiro decreto, é claro, lá a gente ainda não tinha política nacional de resíduos para trazer todos os incentivos que ela tentou, né, mas ainda não estão sendo colocados em práticas, e esse decreto só dizia que todo o material da administração pública tinha que ser entregue aos catadores. Agora, de que forma é que foi o problema? A maioria hoje faz uma doação e o serviço de coleta, transporte, triagem e até o pagamento pelo serviço ambiental não está sendo pago. Nós até hoje não tínhamos encontrado nenhum contrato sobre isso. Hoje a gente encontrou da Universidade Federal de Uberlândia, eles têm um contrato com uma cooperativa. E aqui para Florianópolis a gente pensou para a UFSC que seria interessante a gente não beneficiar uma associação.
O importante é usar esse momento para fortalecer a organização como um todo. A gente sabe que tem associações que em alguns meses estão piores que as outras, umas estão precisando de uma estrutura melhor agora. Então, nosso trabalho está sendo para fazer a contratação direto com a Federação Catarinense dos Catadores e a federação fazer essa distribuição de renda e de material conforme a necessidade das associações. Aí, falando sobre isso, né, pagamento de serviço ambiental urbano, vamos prever no nosso contrato isso. Está sendo uma dificuldade imensa, a gente não tem uma base, de fato, de quanto que custa. Essa publicação do IPEA, ela fala para ter, né, que trazem benefícios sociais, ambientais e econômicos. Econômicos está mais ligado à não extração de matéria-prima, né, de não utilizar matéria-prima virgem. Não caberia no caso da UFSC. Mas, em relação a benefícios sociais, não tem nenhuma estimativa, e isso, importante a fala do professor Morato, quando fala que envolvem os riscos, né? As pessoas têm a saúde degradada em contato com os resíduos, isso deveria ser valorado agora como? E também, em relação aos benefícios ambientais, a gente teria que ter uma estimativa melhor de quanto que a gente vai deixar de gerar de impacto mandando para o aterro. E esse material do INSEA, ele só traz também, do IPEA, traz a taxa de desvio do aterro. Será que essa taxa é adequada? É essa a base que a gente tem que tomar? E é isso que a gente está estudando lá na UFSC agora. Então, lá dentro da comissão tem um grupo técnico estudando a contratação, o termo de referência já está feito e a gente está empacado nessa parte de valor. Quanto custa o serviço deles? Em relação à coleta e transporte, em relação à operação do galpão e manutenção das atividades, administrativa, encargos sociais, tudo isso tem que ser colocado também. E na parte de pagamento do serviço ambiental urbano. Então, eu acho que tudo que é inovador é mais difícil, né, mas nem por isso a gente pode não se arriscar. O mais importante desse processo todo é que a reitoria da UFSC está apoiando essa iniciativa e quer ver isso acontecer e um pouco assim, dar cara a tapa, né, mas vamos lá. O legal é que a gente tem todo o apoio do movimento nacional o tempo inteiro. Eu estive em Brasília na quinta-feira passada falando com a ANCAT, que é a Associação Nacional dos Catadores. Eles acharam muito importante essa iniciativa e querem, inclusive, criar, com base no que está sendo feito hoje na UFSC, um modelo para ser replicado na administração pública, que tem uma lei obrigando, e para os outros também que acharem isso importante. Eu não sei se eu deixei de falar alguma coisa, se vocês gostariam de ouvir alguma... Mas queria me colocar à disposição e dizer que eu estou muito interessada também no trabalho de vocês, eu quero contribuir, quero muito aprender com tudo isso. Eu ainda não olhei o projeto de lei, tem também no estado do Rio de Janeiro, né, o MINC, quando, num período, ele fez ali uma proposta, eu acho que vale a pena também dar uma olhada, porque a gente começou a fazer uma estimativa de pagamento por serviço ambiental, ficaria em torno... Com a composição gravimétrica dos resíduos que a gente tem na UFSC, usando o material do IPEA, ficaria R$ 185 por tonelada. Mas o material também diz que quanto mais eles triarem, melhor deveria ser esse pagamento, porque daí você está incentivando também a atividade. Tem várias coisas para serem colocadas que são complicadas quando a gente não tem uma referência, né? E só uma última coisa que é uma preocupação que a gente sempre teve ao longo do processo, é que benefícios a UFSC vai ter fazendo isso? Claro que a gente tem um compromisso social e ético muito maior ainda por ser uma instituição federal de ensino e pública, mas a gente também precisa convencer a administração pública, porque nós respondemos à Procuradoria Federal, TCU, e eles vão questionar. Se vocês já pagam a taxa de coleta do município para o município que a CONCAP faz o serviço, por que vocês também vão estimular os catadores a isso? Vão também pagar os catadores? Porque, por lei, a gente entende que o material e o serviço é do catador. E existe está bem claro na Política Nacional de Resíduos a priorização da contratação deles, inclusive por dispensa de licitação. Mas se no município a taxa de coleta não beneficiar essas atitudes de quem desviar o orgânico, de quem fizer a contratação por fora, e a gente pagar a mesma taxa, independente do que a gente está fazendo, a gente também não vai estar recebendo o nosso reconhecimento pelo nosso serviço ambiental que a gente está prestando. Então tem que ser uma via de mão dupla. Tanto o município tem que incentivar, aliás, o município fica feliz que a gente faça isso, mas o município também tem que incentivar essas atitudes. Porque essa taxa tem que considerar isso também, senão ninguém vai querer fazer a coisa certa se ela só vai despender de mais valor. Certo? Também tem o lado econômico, que é sempre o que os órgãos de controle querem saber, no final das contas, né? Infelizmente. Acho que era isso. Eu agradeço e a gente está sempre à disposição lá na UFSC para qualquer dúvida e trabalho conjunto. A gente adora aprender também. Tá bom? Alguém mais gostaria de fazer? Mários, por favor, depois...
Meu boa tarde a todos presentes, particularmente ao Marquito, que promove esse encontro. Queria dizer que eu cheguei atrasado, bem atrasado, e talvez eu vá falar algumas coisas que foram comentadas anteriormente aqui, mas, de qualquer forma, queria deixar aqui o registro do meu entendimento a respeito dessa proposta que está sendo levantada. Inicialmente, queria falar da Lei 113. A Lei 113 é de 2013, que regulamenta toda a parte de serviços, da parte de limpeza pública, coleta, principalmente. E ela começou a ser revisada em 2013. Em novembro de 2013, a CONCAP a enviou para o gabinete do prefeito. Teve uma tramitação super demorada, mas nós conseguimos, acho que em 2015, enviá-la à Câmara. Na Câmara, foi solicitado, em função da existência de outras legislações que tratavam dos resíduos sólidos, voltou para o Executivo para que fosse englobado toda essa legislação numa única. Isso eu sei que está sendo tratado hoje, em conjunto com a Secretaria de Saneamento, já não é mais Secretaria, né? Mas na área de saneamento, com a CONCAP, Floran e assim por diante. E queria dizer da importância disso, porque dentro da legislação existe a definição do grande gerador de resíduo, né? Grande gerador de resíduo é todo aquele estabelecimento ou residência que produz mais do que um saco de 200 litros por dia. Foi assim que foi estabelecido na lei, se não vier a ser alterado, será assim. E isso é importante porque, principalmente para bares, hotéis, restaurantes, hospitais, todos aqueles que produzem grandes volumes, serão obrigados a ter uma diferenciação na sua coleta. É uma coleta que vai ser paga pelo volume produzido, e eles poderão, esses estabelecimentos, tanto contratar a CONCAP, como contratar um terceiro. E aí, ô Marquito, vem a importância da parte da legislação, na regulamentação dessa lei, que é definir a obrigatoriedade da separação dos resíduos entre rejeitos orgânicos e os resíduos secos. Porque aí a gente começa a dar uma destinação final. Primeiro, qualifica os resíduos, né? Depois dá uma destinação final. Havendo essa possibilidade da coleta, tanto pelo poder público como pela iniciativa privada, inicialmente eu acho que fortalece pequenas empresas que têm surgido aqui em Florianópolis, fruto do trabalho de dedicação e de compromisso, né, de profissionais, principalmente da área do saneamento, engenheiros ambientais, dando o destino adequado e fazendo a compostagem, né? E sendo a CONCAP, evidentemente, também será levado para processamento e compostagem. Tanto de um lado como de outro, esse material seria destinado ao Programa de Agricultura Urbana de Florianópolis. Então, nós estamos falando aí, pelo menos, de 36% de todo o volume dos resíduos, 200 mil toneladas anos que são produzidas na cidade. Depois nós temos a parte do seco. Separando o orgânico desse material, nós temos a parte do seco, que é isso que é fruto hoje do trabalho das cooperativas. Eu penso que existe uma necessidade enorme de se ter hoje cooperativas instaladas no norte e no sul da ilha, em função do grande custo de transporte. Eu estou trabalhando agora numa análise das estações de transbordo aqui para Florianópolis, e estou vendo que o tempo gasto de transporte é muito maior que o tempo de coleta. E na coleta seletiva ainda tem um agravante, porque muito desse material, 40% de tudo que está sendo coletado hoje, ele sai daqui e vai para a região da Grande Florianópolis. E para facilitar essa saída, ele vai principalmente durante o período da noite. Então, além de gerar trabalho noturno, né, ainda tem a distância toda. Tem material que sai lá dos ingleses e vai a Biguaçu. Então, assim, é um custo altíssimo. O que viabilizaria, sim, se pensar primeiro na instalação de galpões e cooperativas no norte e no sul da ilha, e, em segundo lugar, pagar pelo serviço ambiental prestado pelas cooperativas. E aí a Sandra tocou rapidamente numa questão que eu acho que é super importante. Na medida que o custo da CONCAP hoje ele é alto para esse serviço, existe uma margem para pagar melhor
pela qualidade do serviço prestado. Ou seja, diminuir o rejeito. Hoje ele entra entre 23% e 30%, é muito alto. Isso é fruto, em parte, do comprometimento do material, que não é separado adequadamente na casa, mas é parte também de uma questão de mercado, né? Muitas vezes o material que tem baixo poder de compra, ele é rejeitado para que se separar melhor outro tipo de material. Então, na medida que houver um pagamento pela diminuição, ou seja, quanto menor o rejeito, maior é o pagamento, isso vai ajudar com que haja também uma melhor separação e compensa o trabalho dos catadores, né, com esse pagamento diferenciado. Eu acho que é isso rapidamente, Marquito. E queria mais uma vez parabenizar. Gostaria de receber, eu não tenho ainda esse projeto de lei, para também tentar contribuir com alguma sugestão. Obrigado. Obrigado, Mário. Mais alguém inscrito? Tem mais uma inscrição aqui. A gente poderia receber mais uma ou duas inscrições para finalizar, tendo em vista que o nosso teto é 3 horas e 40 minutos aqui. Mais alguém? Américo? Boa tarde, meu nome é Albertina. Eu estou assessora do vereador Lino e também no Conselho Municipal de Saneamento, representando as associações de moradores. Eu acho que o Marquito, ele participou ativamente, ainda não era vereador, na primeira conferência municipal de saneamento, e eu acho que isso daqui também, o trabalho dele é fruto do resultado dessa conferência. Então, eu até quero apresentar aqui algumas questões a respeito disso, porque o assunto mais discutido na conferência foi a questão dos resíduos sólidos, né? Tanto que ele teve 93 preposições, né, a respeito da discussão dos resíduos sólidos. E nessas 93, eu estava dando uma análise aqui rapidamente, 5 tratava especificamente de legislação a respeito do pagamento pelos serviços prestados por essas associações, essas cooperativas. E me entristece muito vir aqui comentar que o resultado da conferência até hoje não foi discutido, não foi debatido no Conselho, nem no Poder Público, né, não foi encaminhado nenhuma preposição dessas que estão aqui, a não ser o plano de coleta de resíduos seco, que foi, inclusive, coordenado pelo Alexandre, né? Que daí esse plano está pronto. Fora disso, não tem mais nada, né? Eu fico preocupada com a falta de interesse do poder público, né, a respeito disso, né? Então, estou aqui, inclusive, que amanhã tem reunião, e nós vamos começar a discutir a revisão do Plano Municipal de Saneamento, né, e está cobrando essa questão de elaborar o Plano Municipal de Resíduos Sólidos. Isso precisa ser feito. Nós estamos super atrasados, né? Essa cobrança talvez seja até impedida de ser cobrada por não termos um plano. Eu não tenho, juridicamente, não tenho muita clareza nisso, mas a gente precisa discutir isso, porque quando a gente discute saneamento, são 4 eixos, né, que é a drenagem, o resíduo sólido, a água e o esgotamento sanitário. Então, e só temos 4 funcionários na secretaria, então vocês já entendem. E se aposentando um, vai ficar com 3 funcionários na secretaria. Por enquanto, tinha um para cada tema, agora nem sei como vai ficar. Então, eu lembro muito bem também que, na conferência, a gente discutiu isso, a reestruturação da secretaria para dar conta da demanda. Imagina, 4 trabalhadores para discutir tudo isso num município desse tamanho. Não é muito grande, mas a população é, né? Então, os resíduos, eu, às vezes, fico até assustada quando eles trazem o resultado do que eles conseguem tirar do aterro, né? E também me lembrou o Mário que, nas nossas discussões, a descentralização
norte e sul, era fundamental. Também constou aqui que o município deveria reservar no plano diretor, que está em discussão ainda, espaços para que isso pudesse ser executado. Quando a gente discute um plano diretor, a gente tem que discutir a cidade que queremos, também com relação ao resíduo, e reservar os espaços para isso. Outro ponto que está bem claro também na conferência é que a questão do resíduo orgânico tem que estar diretamente linkado, que agora saiu o programa, da agricultura urbana, né? E todo o trabalho de incentivo. Nós estamos trabalhando a reformulação da lei do Conselho, porque hoje ele é só consultivo. Isso dificulta bastante para a gente fazer alguma deliberação dali, porque o Conselho discute, encaminha, e acaba não acontecendo nada, como foi essas 93 ações de resíduo, né? Então, eu acho que estou com um pouco de esperança, essa é a palavra que eu vou usar, que essa nova gestão dê um pouco mais de atenção para a nossa cidade, com a questão do Conselho, a nossa terceira reunião, ainda estamos começando a engatinhar, é uma nova gestão que está começando a compreender o processo. Eu quero discutir bastante a respeito disso, e tenho conversado, tenho participado da reunião lá no Monte Cristo, com a Carol e tudo, da importância do trabalho que eles fazem, o exemplo que é a Revolução dos Baldinhos para a cidade. Bom, é exemplo internacional, né? E nós estamos aqui, digamos assim, quase que ignorando o trabalho que eles fazem. Eu quero colocar devo dizer que o Conselho, não sei se foi convidado, mas, pelo menos, não foi repassado no contato do Conselho desse evento. É uma pena, porque eu tenho certeza que vários conselheiros gostariam de estar aqui. Talvez foi uma falha de comunicação do Conselho, que ainda está se reestruturando, mas é um assunto bastante importante que nós vamos, com certeza, levar em consideração. E essa legislação, eu não tenho certeza, Marquito, mas como envolve financeiro, eu não sei se pode ser elaborada através de um vereador, né? Porque a gente sabe que aqui tem o princípio da... Como é que chama a palavra? Agora não lembrei muito bem. Que, quando envolve questões financeiras, tem que vir do Executivo. Mas o que depender... E visto de origem, né? Mas o que depender de nós, do debate do Conselho, pode ter certeza, pode contar com a gente, que a gente vai sempre estar apoiando, até porque foi deliberação da conferência. Obrigado, Albertina. Só queria, antes de mais nada, dizer que a gente sim mandou o convite para o Conselho, e segundo, que a gente... esse projeto ele não tem vício de origem porque ele não gera mais custo para a prefeitura, né? Então a assessoria jurídica deu essa confirmação. Ele apenas apresenta uma outra forma de pagar pelo serviço que já é prestado hoje por uma empresa, pode ser prestado por outras estruturas como associação e cooperativa. Quero aproveitar e registrar a presença aqui do vereador Pedrão, o vereador Maicon Costa também esteve aqui, o vereador Jefferson Bacher passou, tem uma assessoria aqui do vereador Bruno Souza, também assessoria do vereador Lino, que a Albertina estava aqui representando, e do vereador Afran também passaram pela casa. Do João Luiz também, João Luiz da Bega, né? Então, agradecer, eu acho que é super importante ter essa presença, né, física dos vereadores e também da assessoria para a tramitação do projeto. E também demonstra um pouco da nossa forma, assim, né, tanto de visão de mundo, quanto a forma de que cidade a gente quer, né? E como fazer a construção do projeto, né, vereador Pedrão, que antes de fazer no gabinete, a gente faz essa construção social, discute com a sociedade, e a partir dessa, vamos chamar assim, dessa digestão, a gente apresenta para casa e conta com o apoio aí dos vereadores para a tramitação na casa, né? Mas antes de mais nada, discutir com a sociedade qual tem presença direta com o impacto direto com a aprovação do projeto ou não, né? Então, agradecer a presença dos vereadores, sabendo que a gente vai precisar muito desse apoio. Passar para o professor, que queria fazer umas considerações, né? Alô. Bom, eu só queria dar uma última colocação,
que primeiro eu gostaria de congratular o Marquito e a Lorena pela iniciativa, né? E eu vejo que o projeto tem mérito, né? A originalidade do projeto ela é importante, porque a gente pode fazer a diferença, e a diferença no contexto não só local, mas com o contexto compartilhado, não é? Acho interessante também a discussão com a universidade. Então, a Sara fez uma abordagem interessante. Eu também, assim, a gente não tem muita disponibilidade, mas a gente inventa um tempo para participar nesse sentido, né? Agora, o que eu queria colocar para vocês, que nós precisamos pensar em vamos dizer, a versão social desse projeto. Ela tem uma vertente social muito forte. E eu acho que isso que a gente tem que levar como mérito do projeto. O mérito tem uma vertente social muito forte, não é? Agora, por outro lado, a gente está vendo que o próprio Marquito e a Lorena estão suscetíveis a que o projeto ganhe um contorno importante de subsídio, como falou o ex-presidente da CONCAP, né, o Mário, a respeito da questão do controle, da gestão, não é? Da descentralização. Não é? Eu acho que, assim, a proposta é boa, o mérito é importante, a originalidade é de primeira, nós podemos criar um diferencial. Não é? Nós estamos precisando de emprego para muita gente carente, sabemos disso. Não é? Esse pessoal presta um serviço relevante para a sociedade, trabalham em situação de risco concreto, não é? Então, o que eu vejo é que há possibilidade grande, se nós quisermos, como sociedade, né, de implementarmos um projeto como esse. Né? Então, eu congratulo, parabenizo o Marquito, porque a prioridade da nossa lei, e a diferença da lei brasileira, da lei da política nacional, é que não tem nenhuma lei que tem essa vertente dos catadores. E a lei brasileira ela vamos dizer, original nesse sentido. E a originalidade não está só nisso, está também no conceito. Os conceitos em relação ao pagamento por serviços ambientais urbanos ou de resíduos, ele vem trazer um viés diferenciado para uma proposta diferenciada num momento de crise. Eu acho que a gente tem que pensar muito sério nisso aqui. Então, era só isso que eu queria dar o testemunho e, mais uma vez, agradecer aqui o convite. Obrigado, professor Morato. Acho que tinha mais uma inscrição e a gente vai encaminhando para finalizar esse debate por causa do nosso tempo aqui. Temos 15 minutos, tá bom. Boa tarde a todos. Meu nome é Adir, eu tenho formação agronômica e o meio ambiente é uma coisa que está no nosso... Nós somos o meio ambiente. Nós todos somos o meio ambiente, nós pertencemos a ele. E eu quero parabenizar, portanto, o Marquito, a sua equipe, que pela primeira vez se vê discutir assuntos de importância tão grande como o meio ambiente na Câmara Municipal de Florianópolis. Eu não tenho vínculo empregatício e eu sou um pagador de impostos como todos. Então, o pagamento pelo serviço ambiental é evidente que merece o maior respeito e tem que ser feito. O que acontece é que nós vivemos no Brasil de hoje um desvio de dinheiro público tremendamente grande, em que o indivíduo, quando vê que tem que pagar mais uma taxa, ele entra em parafuso. O meio ambiente, aqui tem professores, que é muito interessante isso, né? a área acadêmica e o pessoal que está no dia a dia pegando a mão no vidro quebrado e etc. Então, isso é de uma importância capital, e aí a importância de a gente ver na Câmara Municipal de Florianópolis, pela primeira vez se discutindo um assunto de uma importância mortal, porque nós estamos nos matando, né?
Como nós somos pertencentes ao meio ambiente, nós estamos nos matando. Os professores aí poderiam, talvez, esclarecer melhor para a gente. Está se formando, inclusive, uma ilha no Pacífico de resíduos plásticos. Tartarugas morrendo aos montões porque engolem plásticos produzidos por nós. Então, se não for dado um basta nisso, quer dizer, eu estou querendo com isso contribuir, eu não sei se foge muito do assunto, o meu vereador me desculpa, mas a preocupação que me dá nisso aí, eu estive no aterro sanitário, né, e vocês me cortem, porque eu estou achando que estou contribuindo, às vezes não. Eu estive no aterro sanitário, o sujeito que levou lá a gente, ele disse assim, não tem salário no mundo que me pague para trabalhar nesse negócio aqui. Parecia um filme de terror, o aterro sanitário de Biguaçu, exalando aquele cheiro, parecia filme de terror, realmente. O motorista do ônibus que nos levou, ele disse, olha, não tem dinheiro que me pague para trabalhar nisso aqui. Então, eu queria dizer o seguinte, quem sabe no plano diretor, porque tudo é educação, tudo gira por educação. Quem sabe no plano diretor, Marquito, que eu acho que está para ser alterado, ou dentro desse projeto aqui, que se remunere o professor. A gente vê aqueles professores na Amazônia, no Acre, dando aula em xoxas, caindo os pedaços, eles ganhando dinheiro nenhum. Quanto é que ganha um deputado federal? Um deputado federal daria para pagar quantos professores? Imagina num município como Florianópolis, nós ensinando as crianças desde criancinha, que um plástico, esse negócio para tomar um refrigerante, isso aí empesteia o mundo, que esse copo aqui empesteia, e etc. e tal. Quer dizer, esses professores bem pagos, não com esse salário de fome, que dão para o mestre da aula, com esse salário de fome ninguém quer dar aula aí para ninguém. Então, assim, quem sabe é possível, eu não sei, eu não sou legislador, mas quem sabe nesse plano diretor, nos planos que o Marquito está apresentando, que é coisa sobre meio ambiente, quem sabe dá para incluir esse aspecto de, claro que pagar as pessoas que trabalham, porque estão nos ajudando a preservar a vida. E os professores podem ajudar a que o aluno diga em casa que vamos evitar acabar mais cedo ainda com esse mundo que está se acabando. Muito obrigado. Quer fazer uma fala, Pedrão? Bora. Conheço, tem sinal de respeito à mesa. Essa mesa eu conheço já de algum tempo. Pessoal, boa tarde. Quero parabenizar a vinda de todos, parabenizar o mandato do vereador Marquito por trazer não só o tema, mas também trazer uma proposta de projeto, que é muito interessante. E eu resolvi vir falar por causa da fala do senhor. Eu participo... é juventude acumulada. Eu participo de um projeto chamado Projeto Holt, fui um dos fundadores, junto com 2 amigos, que nós fazemos limpeza de praia e dos oceanos em locais muito extremos, onde não recebemos 1 centavo de ninguém, e olha que nós desviamos algumas toneladas ano de lixo, de resíduo sólido, em especial plástico, como bem disse o senhor aqui, que estão aqui nas nossas praias, que estão poluindo o nosso meio ambiente, onde a CONCAP ela é remunerada para ir fazer a limpeza na faixa de areia da praia, mas que nem sempre é uma limpeza adequada, por se tratar apenas de 1 ou 2 pessoas que fazem a manutenção ali, passando um rastelo, que até é um método questionável, ou trocando as sacolas dos lixeiros. Mas aquele material que fica dentro da restinga, que fica dentro dos costões, que fica na própria areia, ou até mesmo no fundo do mar, isso também é da nossa responsabilidade. Tem uma pesquisa muito interessante de uma universidade canadense que traz que no ano de 2050, proporcionalmente, nós teremos mais massa de plástico nos oceanos do que peixes. Então, isso é um dado muito preocupante. Nós recebemos aqui, nós estamos atuando já, Marquito, professor, num sistema de redes, até montamos aqui a Frente Parlamentar contra a Poluição Marinha, e temos também a Frente Parlamentar do Saneamento, aqui na Câmara, que tem por objetivo principal cobrar não apenas a revisão do Plano Municipal de Saneamento, mas também a sua execução.
Não adianta ter um plano só no papel e não ter um plano na prática. Não serve de nada, a não ser para conseguir recurso em nível federal, mas que também não é aplicado. Então, dito isso, acho muito relevante essa fala que o senhor trouxe, para que as instituições que fazem, de fato, esse trabalho diferenciado, que é um trabalho muito mais próximo da natureza, porque aquele lixo já está lá, ele está sendo retirado, e que tira, certamente, ali o Projeto RUT, por exemplo, domingo nós vamos ter ação lá na Praia da Armação, vão ser retirados no mínimo 800 quilos de material dos oceanos. Esses 800 quilos, eles vão para onde? O que nós vamos fazer com isso? Tem alguém ganhando? Não. Todos voluntários, que investem o seu tempo, que investem o seu combustível, que vão de moto, de carro, que investem a sua energia, que gastam dinheiro com a sua alimentação, para estarem lá fazendo um bem coletivo e não recebem nada. Então, nada mais, nada menos do que justiça, é o que eu defendo aqui, que todas as instituições que hoje fazem um papel relevante para a sociedade, que elas possam ter condições de serem remuneradas para isso, até para que o seu profissionalismo possa ser ampliado. Porque nós sabemos que nem relógio hoje trabalha mais de graça. Tem até que puxar corda, os mais antigos. E os mais novos são com bateria. E agora, quem é que vai botar a comida na mesa de quem trabalha diariamente, sem ter sequer uma estrutura mínima de trabalho? Aqueles que são voluntários, como é o caso do Projeto RUT, se tivesse uma oportunidade de se tornarem profissionais do lixo, profissionais que trabalhassem nos costões das nossas cidades, no fundo dos oceanos, fazendo limpeza, essas pessoas com toda certeza estariam de segunda a segunda fazendo esse papel. Porque se voluntariamente, sem ganhar nada, a não ser satisfação, já fazem, imagina tendo a oportunidade de serem profissionais. Então eu faço a defesa aqui do projeto, Marquito, e deixo uma ressalva para que nós estudemos também uma possibilidade de englobar esse tipo de ação, que eu diria aqui como englobar a problemática do lixo extremo. É um problema sério, todo dia de chuva, o papel de uma bala que foi jogada aqui no centro da cidade, o plástico do canudo, um copo plástico, uma garrafa plástica, acaba escorrendo para a nossa vala de drenagem e vai chegar na nossa lagoa, no nosso mar, nos nossos rios. Então é um problema que nós vivenciamos todo santo dia. Só bem rapidamente citar o exemplo da Baía de Guanabara, fui ao Rio recentemente, lá o município do Rio de Janeiro investe pesado em 9 barcos, que são denominados ecoboats, que tiram diariamente 3 toneladas de lixo da Baía de Guanabara. Só que nenhum dia eles tiraram menos do que 3 toneladas de lixo. O problema está em quem? Está no oceano ou está nas pessoas que destinam de forma errada os seus resíduos sólidos? Será que esse tipo de projeto, onde as comunidades, as pessoas que trabalham, vão de uma forma muito mais eficiente do que a empresa pública, vão em lugares onde a empresa pública não consegue chegar, será que não vai ser mais eficiente a coleta? Será que desviando, por exemplo, os resíduos orgânicos do aterro, que é o projeto do Marquito, que é um projeto sensacional, será que isso não economiza recurso público? Será que não é mais vantajoso? Será que se nós tivermos a questão dos PEVs, dos pontos de entrega voluntária, espalhados pelas comunidades, que hoje já leva o seu lixo para dentro de uma caçamba, que é um lugar único, e vai tudo misturado, será que o PEV, gerando renda, gerando oportunidade, voltando de alguma outra forma para aquelas pessoas, como era o caso do Espaço Recicle, que tinha lá no Parque de Coqueiros, com 3.000 famílias cadastradas, quase metade das famílias que moram em Coqueiros eram cadastradas no projeto e participavam. Será que esse tipo de ação não pode ser estimulada? Não deve ser estimulada? Eu deixo esses questionamentos porque a minha visão é, se nós quisermos ter eficiência em uma gestão pública, passa também por a aprovação desse projeto, passa também pela mudança do atual modelo. O modelo hoje, porta a porta, é um modelo caro, é um modelo que gasta, além de equipamentos, como freio, embreagem, combustível, derrama vários tipos de chorume ali no nosso piso, acaba caindo motoqueiro, é um ciclo vicioso que a gente fica conversando uma tarde inteira. Por isso, se faz necessário
nós começarmos o questionamento, que é o que estamos fazendo aqui, e também propor as melhorias, que é o que também estamos fazendo aqui. Então eu parabenizo, Marquito, desculpa a extensão da minha fala, mas eu estou há 4 anos engasgado e agora que tu viesse também nós estamos trabalhando bem pertinho, então já tem mais uma voz ativa aqui para a gente brigar e batalhar por algumas mudanças que são necessárias para uma sociedade evoluir. Então, parabenizo mais uma vez, tens meu apoio, já sabes disso. E, pessoal, somem-se a esse projeto, não apenas no dia de hoje, mas nas próximas discussões, na tramitação aqui na Câmara, para que ele possa ser melhorado, aprimorado e principalmente ser aprovado. Muito obrigado. Valeu, Pedrão. Obrigado. É super importante, o Pedrão compõe a Comissão de Constituição e Justiça, que é a primeira comissão a qual passa junto com o vereador Maicon Costa também, que está aqui presente. E é super importante ter esse apoio. Então, eu queria, só para finalizar, primeiro dizer que quem tiver interesse e vontade de contribuir com a finalização do projeto de lei, a gente gostaria de receber esse apoio, tá? A gente vai estar enviando a minuta para as pessoas que estiveram aqui e colocaram seus e-mails na lista de presença. Queria também dizer que é uma busca, esse projeto de lei é uma busca por garantia de ecologia e justiça social, né? Ele tem esse princípio, e é um primeiro passo para a gente transformar esse modelo, o qual a gente não corrobora, não tem nenhuma identidade com o atual modelo de gestão de resíduos da cidade, né? E que é um grande, dentro da discussão que se tem hoje de gasto público, é um grande buraco sem fundo, vamos chamar assim, que poderia trazer desenvolvimento local, sustentável, né? Um outro modelo poderia ser possível, e na nossa visão, né, esse modelo ele só vai acontecer se tiver a participação e envolvimento dos catadores nesse processo, porque são educadores ambientais por natureza, são trabalhadores dessa área, né, e que têm intimidade com o tema. Então, espero sim que o executivo, que é a prefeitura, que é a gestão, ela entenda esse recado e consiga trazer os catadores, as associações cooperativas para discussão e para construção coletiva. O espaço do Conselho de Saneamento ele é fundamental. Nós aqui, enquanto legisladores, a gente tem que bater forte nessa questão do Plano Municipal de Saneamento, do Plano de Coleta Seletiva, do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos, né? E aí eu sei que eu tenho o apoio aí junto com o Pedrão, o Maicon e outros vereadores que estiveram presentes nessa agenda. Queria agradecer a presença da Nara, Lúcia, né? Do Zenilton também da CONCAP, tem aqui representantes do Movimento Nacional dos Catadores, da Grande Florianópolis, o Adilson, que é um companheiro, um parceiro nosso aí de muito tempo, desde Conceia, de outros ambientes, né? A Luísa Bresolim, que é a secretária de Gestão Socioambiental do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o pessoal da Revolução dos Baldinhos, além da Carol, tem mais gente aqui presente, a Horta Comunitária do Pacuca, né, representada aqui também, a ACMR, a Recicla Floripa, a acadêmicos da UFSC, o pessoal do Programa de Pós-Graduação em Agroecossistemas da UFSC, a Diretoria de Saneamento da Prefeitura Municipal de Florianópolis, Destino Certo, representado aqui pela Margot, a Aresp, né, que está representada pela Aparecida, a Procomposto, representada pelo Américo, eu acho que já saiu, e dentre outras representações que estão aqui presentes, né, que a gente quer agradecer. A Carelli, que é uma outra associação também, queremos agradecer a presença. Como? Trimab, de Biguaçu. Né? E me desculpe se eu esqueci de alguém. Quero convidá-los e convidá-las para visitarem agora o gabinete, quem tiver interesse, ele tem um banco de sementes, tem também modelos de compostagem, né, Gilberto? A gente também convidar para quem quiser participar agora da nossa sessão ordinária da Câmara, conhecer um pouco da dinâmica dessa casa. A casa é nossa, é do povo, tem que ocupar esse espaço mesmo. Ela começa às 4 horas e fica aí o convite para participarem. E em breve a gente manda um comunicado que a gente protocolou o projeto e o número dele para vocês acompanharem também a tramitação na casa. E pedimos o apoio para a gente pressionar quando for necessário, sensibilizar quando for necessário e também brigar quando for necessário. Obrigado.